Então vamos lá analisar tudo o que rolou nessa semana em Portugal. Começamos por uma notícia que trouxe muita apreensão para imigrantes brasileiros. Uma mãe ficou detida na imigração junto com seus 2 filhos. Estava acompanhada do marido com visto de trabalho e mesmo assim não conseguiu entrar. Vou te explicar o que aconteceu e quais pontos que você deve ter de atenção em relação a isso. Nessa mesma semana, o primeiro-ministro Luiz Montenegro veio à tona dizer que imigrantes ilegais devem regressar para o seu país. E diante disso, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, já anunciou ao parlamento que agora em novembro será apresentada uma proposta para acelerar o processo administrativo de abandono voluntário para aqueles imigrantes que estão ilegais, diminuir o tempo de recursos para que efetivamente, mais rapidamente, esse imigrante ilegal possa retornar ao seu país de origem. Além disso, tivemos uma mudança significativa demais na lei da nacionalidade, restrição, aumento do prazo. Isso foi aprovado no parlamento, já está na mão do presidente e pode nos próximos dias já entrar em vigor. Inclusive uma mudança importante sobre aquela possibilidade de perder a nacionalidade. Nós já temos inclusive setores da economia portuguesa, como por exemplo o setor da limpeza, se reclamando que diante da restrição da lei de estrangeiros já falta profissional e com isso a dificuldade de você expandir o negócio. Bom, tudo isso aconteceu nessa semana, eu vou te explicar ponto a ponto e vamos analisar juntos cada uma dessas notícias com aqueles comentários que vocês já conhecem. E claro, antes de mais nada, eu vou pedir que você já deixe o teu like, se inscreva aqui no canal, você também vai ativar o sininho porque toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, você vai ficar sabendo de tudo. Além disso, quando você deixa o teu like, se inscreve no canal e comenta aqui, o YouTube entende que esse aqui é um conteúdo de qualidade e vai ajudar a levar o nosso trabalho do direito além das fronteiras para outros milhares de imigrantes que pensam em morar em Portugal, que estão planejando sair do Brasil. Então, para que você possa fortalecer o nosso trabalho, deixa o teu like, se inscreve no canal e vamos analisar tudo o que aconteceu nessa semana. Bom, uma notícia que chamou muita atenção e uma notícia triste é que uma mãe brasileira ficou detida e depois foi deportada para o Brasil durante 2 dias, exatamente porque essa família era composta por o marido, que tinha um visto de trabalho, com um contrato de trabalho com uma empresa de Portugal, a esposa e 2 filhos menores. E o que acontece é o seguinte, a esposa não tinha visto de acompanhamento familiar, eles até tentaram comprovar ali um meio de subsistência, tinham 3,5 mil euros disponíveis, tinha também a proposta do marido, mas essa renda mensal não era o suficiente para manter a família. E quando você está no processo de imigração, quando você solicita um visto de residência e você quer que os seus familiares vivam em Portugal com você, sobretudo se são maiores de idade, como é o caso da esposa, é necessário que tenha o visto. Então, a política migratória de Portugal está muito rígida e como a gente já vem falando por aqui, você precisa seguir exatamente o que prevê a lei. Quais são as possibilidades que você tem para morar em Portugal? Você não pode chegar em Portugal como turista com o objetivo de morar. E muito provavelmente essa foi a interpretação ali na imigração, de que aquela imigrante estava chegando como turista, mas com o objetivo de morar. E pronto, com isso, não tendo visto de residência, deteve ali a brasileira e fizeram um andamento para o processo de deportação, porque não tinham visto. Gente, é muito importante que você saiba os teus direitos e conheça os teus deveres também. Essa situação é muito triste, é constrangedora, mas infelizmente é assim que funciona. Se você quer morar em Portugal, você tem um contrato promessa de trabalho, você pode trazer a tua família, desde que você solicite visto de residência para aqueles imigrantes. Então é muito importante ter essa informação para que vocês não cometam esse erro. E não deixa de ser uma situação muito triste, eu espero que essa família consiga encontrar os meios legais para estarem juntos vivendo em Portugal. Para que você não passe por isso, você precisa conhecer essas informações e saber que você pode morar legalmente em Portugal, desde que você faça o teu visto adequado de acordo com o teu objetivo no país. Chegar em Portugal como turista hoje é muito mais difícil, cada vez mais aumenta o número de pessoas barradas na imigração,
porque você precisa atender aos critérios necessários, de visto adequado, meio de subsistência, local para ficar. Isso é muito importante. Então, para não acontecer isso com vocês, seguidores aqui do Direito Além das Fronteiras, tenham atenção e busquem fazer tudo corretamente. Na sua primeira fala, depois da aprovação e entrada em vigor da Lei de Estrangeiros, o primeiro-ministro Luiz Montenegro disse que realmente essas medidas vêm para ter um controle maior de fluxos migratórios e uma fase importante é determinar que os imigrantes que estejam ilegais voltem ao seu país de origem. E isso é uma política da União Europeia. Então, essa declaração também foi dada nesse contexto político migratório da União Europeia. Então, os países estão buscando se alinhar no sentido de que os imigrantes que ficarem ilegais, que passarem do tempo, devem ser deportados, devem regressar, devem abandonar o espaço da União Europeia e voltar ao seu país de origem. Então essa é uma política, essa é uma ideia que vai ser defendida nesse governo Luiz Montenegro e em muitos outros países da União Europeia, porque é uma diretiva, é uma direção, na verdade, desses países que compõem o bloco. E nesse contexto, nesse cenário, já nessa semana, o ministro da Presidência, Antônio Leitão Amaro, foi ao Parlamento no debate sobre o orçamento público de 2026 e deixou claro que já nesse mês de novembro será apresentado, com o objetivo de já estar em vigor em dezembro, um processo mais rápido, mais célere para aquele abandono voluntário. Então, ter meios administrativos que permitam que o Estado português possa deportar, possa dar ordem de abandono para aqueles imigrantes que não atenderam aos critérios, que não atenderam aos requisitos para residência legal. E sobre essa presença do Leitão Amaro no parlamento para informar, para debater sobre o orçamento de 2026 e informar que o governo vai apresentar essa lei para acelerar os processos de abandono, deixou muito claro na discussão de que o Chega tem o objetivo de restringir, inclusive defendendo uma remigração, ou seja, não só aqueles imigrantes legais, mas aqueles que não atendam ao que busca o Estado português, que não se adaptam à cultura portuguesa, também deveriam ser remigrados para o seu país de origem. Mas o Leitão Amaro disse que não é bem assim, que não existe ligação entre imigração e criminalidade, violência, e que o que eles querem fazer é garantir os direitos dos imigrantes, mas também garantir essa reserva ao Estado português de ter um processo mais rápido para essa remigração, para essa expulsão dos imigrantes para os seus países de origem. E aqui nesse contexto, gente, nós percebemos, diante da declaração feita pelo primeiro-ministro, diante das declarações feitas no parlamento pelo ministro da Presidência, que essa vai ser uma política que vai ser adotada. E é muito importante, é fundamental que a AIMA entenda que se você não presta um serviço de qualidade, se você não consegue regularizar esses imigrantes vão ficar ilegais não porque querem. Isso já está acontecendo. Não porque querem, mas sim pela falha administrativa do Estado. Então, como é que eu vou te impedir de se regularizar e depois vou te mandar uma carta para você ser expulso do país? Isso não faz o menor sentido. E muitas das vezes a AIMA dificulta a vida, o governo de Portugal dificulta a vida de quem está buscando fazer as coisas corretamente, imigrando com visto, imigrando com todos os documentos necessários, comparecendo no agendamento, e você vai achando vários pontos ali indicando uma extrema rigidez nessa análise e apontamentos ilegais, sem fundamentação, sem base. Isso acaba deixando imigrantes ilegais para depois você mandar uma deportação mais rápida. Gente, as coisas precisam estar alinhadas. Então, assim como você tem que controlar as fronteiras, controlar os fluxos migratórios, você também tem que ter um bom serviço. Então, eu espero que a AIMA comece a melhorar, porque do jeito que está, isso vai causar muitos problemas para os imigrantes. Já está causando, essa falha administrativa prejudica demais, mas eu espero que diante dessas medidas esteja alinhado tanto esse controle de fluxo como um serviço que consiga regularizar ou dar a devida resposta aos imigrantes. E a lei da nacionalidade foi aprovada. Portugal fica mais Portugal. Essa foi a frase dita pelo ministro Antônio Leitão Amaro depois dessa aprovação no parlamento, dessa nova lei da nacionalidade que traz medidas mais restritivas, como por exemplo o tempo de residência legal para que você possa se tornar um cidadão português, solicitar a tua nacionalidade portuguesa. Antigamente a regra geral era de 5 anos
de residência legal, contados a partir da tua primeira autorização de residência, para que você pudesse fazer esse pedido. Agora, aumentará, no caso de cidadãos da CPLP, como nós brasileiros e outros países que falam língua portuguesa, de 5 para 7 anos. No caso de outros estrangeiros, de 5 para 10 anos. Além de você ter mais meios de comprovação de falar a língua portuguesa, de se adaptar à cultura e à comunidade portuguesa. Ou seja, o objetivo é você criar barreiras ou então dificultar o acesso a essa nacionalidade. E diante desse debate da aprovação, muitos discursos nacionalistas, que é um ponto que Portugal precisa tomar a atenção, porque extremos nunca são bom caminho para a vida de um país, para a vida das pessoas que vivem no país. Então, existe uma narrativa anti-imigração, uma narrativa nacional que é muito perigosa, que Portugal está indo nesse caminho de restrição, de dificuldade à imigração, a conseguir conceder os direitos e a nacionalidade por tempo de residência legal. Então, é muito importante ter atenção em relação a isso. Mas a lei está aprovada, está na mão do presidente da República para que ele possa analisar, para vetar, para sancionar, para enviar ao Tribunal Constitucional. E além disso tem outros pontos importantes, como por exemplo a exclusão da via sefardita, sobre a concessão de nacionalidade para aqueles estrangeiros que nascem em Portugal. Antigamente os pais precisariam estar vivendo há pelo menos 1 ano legalmente no país, agora passará para 5 anos. Somente depois de 5 anos de residência legal que você tiver um filho e esse filho vai nascer português. Então você percebe que é uma política que está atrelada à lei de estrangeiros, um pacote anti-imigração para você reduzir as entradas. E se você pensa em morar em Portugal, você precisa ter planejamento e entender tudo isso para fazer a tua melhor escolha. Então não existe mais o jeitinho brasileiro, não existe mais, chegando em Portugal eu vejo o que eu vou fazer. Então todas essas políticas adotadas e implementadas nesse ano de 2025 para Portugal é para que aquele imigrante que chega ao país esteja muito mais planejado, muito mais organizado para efetivamente ter a possibilidade de morar legalmente em Portugal. E a gente sempre mostra uma contradição grande, né? Porque ao mesmo tempo em que você tenta restringir, ou que você tenta não, que você restringe a lei de estrangeiros, que você restringe a lei da nacionalidade, a economia local aponta para a necessidade de mão de obra. E nessa semana nós tivemos uma matéria trazida no Público.pt Brasil, informando sobre a falta de mão de obra na área da limpeza. Então empresas já estão deixando de aceitar novos clientes porque diante dessas restrições ao visto de procura de trabalho, que era a forma mais simples de você morar em Portugal, diante do fim da manifestação de interesse, que para mim foi o que mais impactou e causou a diminuição desses fluxos migratórios, as empresas estão sufocadas em relação à mão de obra e a escassez está ficando muito clara. Então essa empresária brasileira disse que não consegue mais expandir o seu negócio, que não consegue atender a novos clientes, simplesmente porque falta mão de obra. Na semana passada eu trouxe informações também relacionadas à falta de mão de obra no segmento da construção civil. E claro, você sabe que essas medidas terão consequências. E aí, como Portugal vai lidar com isso? Como que a economia portuguesa vai se readaptar? É muito importante que o imigrante que pensa em morar em Portugal veja outras possibilidades, como por exemplo o visto de trabalho, comece a se candidatar, comece a mostrar os seus currículos, fazer a aplicação de vagas de emprego em Portugal, porque as empresas vão ter que mandar contrato de promessa de trabalho, vão ter que buscar mão de obra no estrangeiro, porque se você vai diminuir a entrada desses imigrantes trabalhadores, você vai diminuir a oferta, vai aumentar muito o custo das coisas, então será necessário buscar alternativas para isso. Claro, Portugal é um país muito grande, é um país que certamente vai se readaptar a esse novo cenário. E esse novo cenário traz informações importantes. Inclusive eu compartilhei nessa última semana lá no nosso Instagram sobre o aumento expressivo nas negativas, nas recusas ao visto de procura de trabalho. Nesse ano de 2025, mais de 11 mil vistos de procura de trabalho negados, sobretudo por reserva de alojamento fraudulenta, por contratos falsos e, diante disso, um critério maior, uma exigência maior na análise dos documentos. Então tivemos pessoas cada vez mais sendo barradas
na imigração no aeroporto, pessoas que estavam tentando entrar como turistas, e também na via consular através de vistos como de procura de trabalho, um aumento muito significativo se você comparar com o ano de 2024. Então você percebe, e eu estou sempre aqui trazendo essas informações para vocês, que a política de imigração de Portugal está restritiva, sim. Se você for comparar com outros países da União Europeia, com outros países pelo mundo, ainda é uma política de imigração muito acessível. Se compararmos com os Estados Unidos, com o Canadá, com o Reino Unido, com a Itália, com a própria Espanha, muitas vezes existe um discurso como se a Espanha fosse muito mais fácil de você imigrar, e existem possibilidades bem interessantes sim para a Espanha, mas Portugal, para o imigrante brasileiro, acaba sendo sempre uma forma mais acessível, porque você pode ter uma carta convite, enfim. Você percebe que é a política atual do governo português, e se você quiser morar em Portugal, você vai precisar se planejar e se adequar a isso. Aqui nesse canal, você sempre vai encontrar conteúdos que vão te trazer base, fundamento para tomar a tua melhor escolha, a tua melhor decisão e fazer o teu planejamento imigratório com previsibilidade e com segurança. Imagina só que a tua imigração para Portugal, esse sonho que você está construindo é como se fosse uma casa. Uma casa, se você constrói ela num solo instável, se você constrói num solo incerto, existe a chance de você colocar todos os teus tijolos e quando vir uma chuva, ir embora essa casa. A mesma coisa no planejamento migratório. Quando você constrói um terreno sólido, com base, com fundamento, as chances de você ter sucesso, da tua casa dar certo, da tua casa ser algo confortável para ti e para tua família, é muito maior. Então, eu te recomendo acompanhar aqui o nosso canal, que eu estou sempre trazendo informações e conteúdos de qualidade que vão te ajudar a fazer essa tua imigração com previsibilidade e com segurança. E se você quiser contar com uma equipe completa para te assessorar nesse processo de imigração para Portugal, se você está no Brasil, por exemplo, você está em qualquer lugar do mundo e deseja solicitar um visto de residência para Portugal, você pode contar com a nossa equipe. É o primeiro link aqui na descrição para que eu possa entender o teu cenário específico, traçar e planejar com você cada passo e fazer a melhor aplicação possível do teu visto de residência para morar legalmente em Portugal. Sempre que tem atualizações, eu posto lá no nosso canal do WhatsApp, que é um canal gratuito. Inclusive, se você não está lá, você está perdendo conteúdo de qualidade. Eu estou pensando, inclusive, em trazer conteúdos exclusivos nesse canal de WhatsApp, de dúvidas de clientes, dúvidas de seguidores, pontos importantes de atenção, documentos que você precisa ter, para que você cada vez mais tenha essa conexão com a nossa comunidade do direito além das fronteiras. Então, meus amigos, vocês percebem que essa semana foi movimentada, muitas notícias relacionadas à lei de estrangeiros, muitas notícias relacionadas à lei da nacionalidade, e não dá para você fazer o teu processo migratório sem planejamento. Se você entrar ilegal, se você está ilegal em Portugal, saia, faça o teu visto. Se você está pensando em chegar no país, se planeja, mesmo que você precise aguardar um pouco mais para chegar com segurança e previsibilidade, e faça isso, tá bem? Então, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, comenta aqui o que você acha de todas essas mudanças e já compartilha com outras pessoas que precisam saber dessas informações. Eu já estou te esperando para o próximo conteúdo.